E aí, bora continuar se clientizando? Tá acompanhando os episódios? Tá gostando dessa temporada que foi feita só com as empresas para inspirar o seu negócio? Empresas que já pensam no cliente, passando por aqui, falando pra gente como foi esse processo de aprender a pensar no cliente. Será que é fácil? Será que é difícil? E hoje eu trouxe uma empresa que eu tenho certeza que você conhece. Não tem como não conhecer a Ambev. Ela faz parte da nossa vida, tá? No nosso dia a dia. E sim, eles têm um lindo case de sucesso do cliente, de experiência do cliente, de aprender a pensar em nós, consumidores. Estamos aqui consumindo ao vivo, minha gente. Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index, monitoramento de experiência de clientes. E para fazer companhia para mim nesse episódio, temos Gabriela Amaral. Seja muito bem-vinda ao Clientize-se. Muito obrigada, Robs. É um prazer fazer parte desse podcast com vocês e compartilhar um pouco mais do nosso case. Vamos ter muita história para contar aqui hoje. Mas antes da gente contar essa história, eu quero saber quem é Gabi. Bom, atualmente eu sou gerente de Customer Satisfaction na AB InBev. Acabei de fazer essa mudança de carreira. Antes era responsável pela estratégia de CX do Brasil, da Ambev. E agora eu sou gerente na AB InBev, responsável aí por ajudar não só o Brasil, mas também outros países a evoluírem a experiência do cliente. Mas também sou professora, sou mentora, gosto muito de estudar e compartilhar o meu conhecimento. Além disso, gosto muito de viajar. Estou empolgadíssima com esse desafio novo para conhecer outros países, outras culturas, outros mercados. E é isso. Muito bom. Eu acho que, primeiro, parabéns, né? Temos aí uma mulher arrasando na profissão de CX, dominando. E assim, claro que você já ouviu isso milhares de vezes. Mas você é tão jovem, Gabi. Como pode você estar fazendo CX no mundo? Pois é, as pessoas às vezes não acreditam, né? Nossa, você é tão jovem, o que você fez na sua carreira para chegar lá tão rápido? E não tem uma resposta, né? Não tem... Tem receitinha de bolo. Não tem uma receitinha de bolo, mas o que eu sempre falo é a questão de dedicação, de fazer o que gosta, né? De saber priorizar as coisas certas no momento certo. Ter conhecimento técnico sobre o assunto, acho que é um desafio, né? Muita gente, às vezes, assume uma posição de CX sem ter muito conhecimento. Então, correr atrás, estudar é importante. E ter muita resiliência, né, gente? Essa é uma área que exige muita resiliência e muita influência também, né? Para você mudar diversos processos que já existem na empresa há muitos anos, ou o próprio mindset dos colaboradores, né? Exige muita resistência e resiliência, né? E eu sempre recomendo, né, para os profissionais de CX a desenvolverem essas habilidades. Acho que tem a ver com o teu lado pessoal, tem a ver com quem é a Gabriela, né? Sim, com certeza. Não dá para trabalhar com a experiência do cliente sem gostar de gente. Não mesmo. Não tem como. A questão de visitar os clientes, né? De conhecer mais sobre os clientes, de trazer essa informação para os colaboradores da empresa. Tudo isso exige, né? Esse tato com pessoas. Com certeza. E o seu cargo hoje, qual que é a sua principal função? De ontem para hoje, né? Você já tá pautada? Já. Tudo muito rápido, tudo acontecendo muito rápido. Mas hoje o meu principal desafio é levar muito do que a gente conseguiu fazer no Brasil e conseguiu criar cases, né, no Brasil, tanto na frente de métricas, cultura, governança, para os outros países. A gente tem muitos países que estão iniciando essa jornada, já possuem lá, já conseguem medir a experiência do cliente, mas não tem iniciativas relacionadas à cultura, por exemplo, ou não tem claro, né, quais são os projetos que serão desenvolvidos para endereçar as dores dos clientes. Então, meu desafio é levar um pouco do que a gente fez para o Brasil para os outros países. Bora curar essa síndrome de patinho feio. O brasileiro sabe fazer a experiência do cliente. Exatamente, gente. Não dá para generalizar, né? Claro que a gente tem países com diferentes níveis de maturidade, em diferentes tópicos.
Mas o Brasil tem sido exemplo para muito país lá fora e a gente tem sido referência em vários cases de experiência do cliente. É sobre isso. Que bom que estamos aqui. Obrigada por curar essa dor do brasileiro. Às vezes a gente gosta de internacionalizar as palavrinhas, as coisas que a gente usa, muito para curar essa síndrome de lá fora é melhor, vamos usar o inglês, vamos fazer do jeito que os americanos fazem, Vale do Silício, sei lá o quê. Essa parte muito de tentar parecer melhor quando na verdade a gente é muito bom. Exatamente. Eu acho que o Brasil, a gente criou uma comunidade muito forte, né, de experiência do cliente. E todo esse apoio que uma empresa dá para outra, através de benchmark, compartilhamento de melhores práticas, faz com que a gente consiga ter sucesso e mais rápido nas nossas iniciativas, né? Perfeito. Eu acho que, é claro que os Estados Unidos, por exemplo, é referência em transformação digital. Talvez algumas transformações lá são aderidas mais rápido, pelo menos no meu segmento de varejo, sim. Mas em termos de experiência do cliente, de investir em jornada, de investir em iniciativas que vão além ali do atendimento, né? Eu acho que a gente tem vários exemplos em várias empresas no Brasil, né? A gente tem que reconhecer que o Brasil aí tem evoluído bastante, bem rápido em experiência do cliente. Muito rápido, sem dúvida. Tanto experiência, quanto relacionamento, quanto CS, quanto todas as letrinhas aí envolvidas. Sim. E hoje, o que você mais gosta nesse cargo? Não sei se já pode citar do novo, né? Mas do antigo, no caso, trabalhar com CX na Ambev. Legal. Eu gosto muito do tema. Eu tenho especialização em interação humano-computador, que é essa relação com usuários. Então, eu gosto muito de cliente, eu gosto muito de usuário, eu gosto muito de entender a necessidade das pessoas e transformar isso numa solução, ou entender uma dor e criar uma solução para resolver isso. Principalmente quando envolve criatividade e várias metodologias relacionadas à inovação. Eu gosto muito dessa parte criativa, né? De poder criar uma jornada to be, por exemplo. Criar uma solução nova. Ou criar um programa novo de cultura. Então, eu gosto muito dessa parte criativa. E acho que o que eu menos gosto, assim, principalmente agora, né? É que eu tô numa função agora mais estratégica, mais consultora, de mais guidance. Então, não necessariamente sou eu que ponho a mão na massa em tudo. Tem que aprender a falar a delegar. Exato. Falar o que é para fazer e não fazer. Exato. Então, eu fico feliz quando as pessoas fazem e chega no resultado, né? Mas, ao mesmo tempo, também sinto falta ali de ser eu quem construiu alguns produtos, né? Mas eu acho que faz parte da nossa carreira, à medida que a gente vai crescendo, vai ocupando essas posições mais gerenciais, né? Sim, você sabe que um fato curioso sobre mim é que os meus amigos falam que eu não gosto de gente. Eu falo, mas eu trabalho com o sucesso do cliente, como é que eu não gosto de gente? E eles falam, não, é porque tu não gosta de gente enchendo o teu saco. Então, tu faz de tudo pra eles terem sucesso, pra ficar tudo bem, pra eles não te encherem o saco. Curioso. Pode ser, né, que eu não gosto de gente, eu só gosto que eles fiquem bem, satisfeitos, servidos, com sucesso, com experiência, e eles não precisam de mim. Quando as pessoas conseguem andar sozinhas é a melhor coisa, né? Mas acho que ainda tem muita gente que tá começando a carreira nessa área, né? Que ainda precisa de muito apoio. E até na minha carreira, assim, acho que fez muito sentido, né? Eu construí muita coisa no Brasil, o meu time todo aprendeu muito comigo. Acho que agora eles conseguem andar sozinhos, né? A dor da partida. Mas fazia muito sentido eu ir ajudar outros países que estão iniciando, né? Essa jornada agora e levar todo o conhecimento, tudo que a gente aprendeu no Brasil para os outros lugares. Mas a Ambev, ela não nasceu tipo, eu amo o cliente, que legal, já nasci aqui, 50 anos atrás com o departamento de sucesso do cliente. Não mesmo. Que momento que veio esse gatilho operacional? Ou o que né? Não, vamos ter aqui um departamento de experiência do cliente. O que aconteceu? Sim. Por muitos anos, a gente foi muito focado em vendas, né? Eu acho que qualquer empresa que é um supplier hoje foi muito focada em vendas. Isso quer dizer que o pós-vendas não existia. Então, até 2018, para você ter uma ideia, não existia uma área de atendimento ao cliente. Foi quando nasceu uma área de atendimento ao cliente, porque a gente percebeu que as necessidades dos nossos clientes, consumidores, mudaram e que a gente precisava, sim, endereçar as dores deles, os problemas dele, dar o suporte ali. Começou com vendas internas, via telefone, e daí foi evoluindo para o atendimento. Então, veio da venda, daí surgiu o pós-vendas.
E a gente viu que atendimento não era experiência do cliente, né? É só ali uma jornada relacionada à experiência do cliente. Então, a partir daí, a gente viu, beleza, além do atendimento, o que mais que a gente tem que fazer para evoluir a experiência do cliente? E daí surgiu a área, a gente começou medindo a experiência, porque é uma empresa muito voltada a dados, então a gente precisava medir para entender onde a gente estava, quais eram os principais pain points dos clientes, para daí a gente evoluir, criar metas, criar targets, processos, né? Então, começamos com métrica e a gente viu, beleza, existe uma métrica, mas ninguém sabe o que é, como funciona. Então, partimos para a cultura. E daí foi um ano, gente, que vocês não têm noção. Eu fiz tanto treinamento, mas tanto treinamento, que eu não cabe na palma da mão, nem do pé junto. Foi muito mesmo. E assim, foi essencial. A gente fez treinamentos desde a alta liderança, VP, CEO, até quem está na linha de frente, atendendo o cliente, para todas as áreas. Então, foi um trabalho de educação muito forte, de mudança de mindset. Porque a gente tinha uma cultura muito forte de resultados, né, de vendas. E como que agora não é vender por vender, a experiência do cliente também importa, o nível de serviço prestado para o cliente em todas as jornadas importa. Então, a gente fez um trabalho grande de educação dos clientes, dos colaboradores. Dos clientes também, dos clientes também. Tanto que agora a gente vê no feedback dos clientes, eles mesmos falando como o comportamento das pessoas mudou e tudo mais. Então, é legal ver que teve algum efeito. E a gente viu, beleza, a gente mede, as pessoas estão com o mindset certo, mas a gente é uma empresa de muitos anos e tem muitos processos que existem há anos e regras de negócio também, que não necessariamente são a favor do cliente. Sim. Então, a gente começou aquele trabalho de jornada, revisão de processos, que é longo, que existe até Desenho hoje. De persona. Desenho de persona. O Rafa Jordan estava preocupado, tá? Assistam um episódio com a LX, porque ele estava preocupado com o resultado da análise de persona de 400 páginas. Nossa! Socorro! O cliente Ambev não deve estar muito longe, né? Gente. A gente tem muitos clientes, muitos perfis, mas não chega a tanto. E aí foi isso. Então, começamos por métrica, cultura, depois jornada, revisão de processos. E o que ajudou muito foi que a área de CX, ela era junto com a área de transformação digital. Então, a gente tem ainda, né, squads de tecnologia para suportar tudo isso. Porque muitas vezes, quando você revisa processos ou cria uma solução nova, depende de tech, né? Sim. E daí a gente tem os squads e eles são organizados por jornada do cliente. Então, desde o cadastro até o pós-vendas, a gente tem squads dedicados, o que ajuda muito também nessa evolução de revisão de processos e inovar, né, a jornada do cliente. Mas também não foi aquela coisa de um dia para o outro, a receitinha do bolo ali, né? Você falou... A gente começou testando ali um pós-venda simples, um suportão ali. Percebemos avanço, melhoria, continuamos investindo, continuamos dando atenção ao processo. E aí, em algum momento, virou a área de CX em si. Mas existem ainda as outras áreas, o suporte, o CS? Como é que está essa divisão? Sim, hoje a gente tem uma área de atendimento ao cliente que começou lá atrás, né, com vendas e hoje é atendimento ao cliente. Tem bastante agentes, a gente, né, tem atendimento para todos os assuntos da empresa que você imaginar, não só para o cliente B2B, mas também para o consumidor final. A gente também tem o suporte do digital, né? Que no meio de tudo isso, a empresa está passando por uma grande transformação digital. Então, tem também todo o suporte a essa frente. A gente começou a olhar as redes sociais, responder as pessoas nas redes sociais, né? Que até então não existia isso. O Reclame Aqui. Então, é uma área de atendimento bem robusta, que tem várias frentes. E o CS é algo bem recente pra gente, é algo novo. A gente tem algumas coisas, então, por exemplo, a gente criou um Health Score para ajudar as operações do Brasil a atuarem com o cliente de forma mais proativa. Legal. Mas não é aquele CS padrão, existe uma pessoa com uma carteira de clientes. Divide carteira, liga pra todo mundo aí, gente. Não é isso. Gente, isso não é CS. Não é isso. A gente tem métricas para guiar o time na atuação com o cliente, focado em alguns resultados específicos, né, de negócio e de experiência do cliente. E é a própria operação que atua em cima disso.
Então, a gente não tem um time específico de CS. A gente tem um time de nível de serviço que fica nos centros de distribuição espalhados pelo Brasil. É um time de mais de 100 pessoas. E essas pessoas são responsáveis não só por essas métricas de CS, mas todos os KPIs operacionais que impactam o cliente. Então, é algo que está bem embutido na operação mesmo. E esses KPIs, entrando na famosa sopa de letrinha, então, tem alguma métrica de acompanhamento de sucesso do cliente ou de experiência do cliente que não só a área de experiência sabe, mas que a empresa sabe? Sim, a gente tem muitos KPIs e métricas, mas o NPS hoje é uma meta da empresa de 100% dos VPs. Da empresa, gente, vocês ouviram? Vocês ouviram, né? Uma meta da empresa. Exatamente. Quando começou lá atrás, em 2019, era de CX. Hoje é de 100% da empresa. Que legal. Desde 2020, na verdade. Então, todos os VP, CEO, presidente, eles possuem essa meta e, consequentemente, quem está embaixo. Numa empresa do tamanho que é a Ambev e tão voltada a resultados, não funcionaria se não tivesse meta, né? Isso faz com que todas as verticais, elas tenham projetos focados na melhoria de experiência do cliente. E a área de CX suporta todo mundo com análises, com dados, com insights, para que eles tenham insumos necessários, né, para evoluir esses projetos. Então, esse é um dos KPIs que a gente acompanha. Porém, a gente tem muita clareza de quais são as dores dos clientes. E mesmo antes da área de CX existir, a gente já tinha KPIs operacionais que se correlacionam com cada um desses motivos. Então, por exemplo, se eu faço uma entrega e essa entrega não chega no prazo, eu tenho um KPI chamado on time, que mesmo sem eu medir a satisfação do cliente com o CSAT, uma métrica transacional, eu vou saber que o cliente não ficou satisfeito porque eu não atendi a expectativa dele. Então, para cada jornada, a gente tem algum KPI ali que se relaciona muito à percepção do cliente. E existem painéis, né, que toda a operação acompanha relacionado aos seus clientes, o quanto eles estão entregando um bom nível de serviço relacionado a esses KPIs da jornada ou não. Estamos na Nasdaq aqui, né? Um monte de telão. Muitos dados, gente. Mas eu acho que essa é a parte mais legal da coisa. O CX tem que estar na operação. É isso, com base em dados, sem achismos. Muito pautado em dados, sem dúvida. O Jordan também estava comentando com a gente, né? Das ações isoladas. E Rita... Tivemos Rita da Azul também, assistam o episódio. Rita ressaltou, né? Não adianta uma ação isolada. Não é, vou aplicar aqui um NPS, eu volto o ano que vem para aplicar de novo. Abri a pastinha no Drive, NPS 2022, já terminei. Não, a consistência, né? A metodologia por trás de tudo isso é muito importante. E as ações culturais, claro que a gente entende que a transição do produto para o cliente, às vezes é um pouquinho dolorosa e nem todo mundo se adapta tão facilmente. Tem aquele departamento que acha que não tem nenhuma relação com o cliente. Vocês têm alguma ação de fomentação de cultura, de pensar no cliente para envolver esses departamentos ou essas pessoas que estão querendo fugir? Sim. A gente tem um programa de embaixadores de CX, chamado CX Experts. Começou como algo pequeno, como um piloto, pra gente aprender. E hoje tem se tornado algo grande. A gente vai completar quase 100 embaixadores de CX. Eu preciso fazer um adendo, cara. Pausa. Todo esse número que você falou, não, 100 disso, 100 daquilo, 100 de não sei o quê. É tudo seus filhotes, é tudo... Meu Deus, a quantidade de gente órfã nesse momento, gente. Porque ela tá cuidando do internacional agora. A quantidade de gente vai ter que se virar agora, que vai ter que crescer. É isso. Tem muita gente nessa operação. Eu deixei lá um time, né, cuidando disso. Mas é bom que as pessoas vão crescer também, vão evoluir também. Desculpa, eu precisei fazer esse adendo porque é muita gente. É muita gente. Mas começou como algo pequeno. A gente queria entender, né, quais são as outras formas, além de treinamento, que eu tenho para mudar o mindset das pessoas, mas não só isso, para trazer resultado no curto prazo. Porque a gente tem muitos projetos de longo prazo que envolvem tecnologia para endereçar dores mais estruturais do cliente. Mas é aquele pedacinho daquele processo que se eu tiver alguém atuando ali, nos 3 meses eu já consigo trazer um pequeno resultado, sabe? Um pequeno impacto. Que no final, vários pequenos impactos fazem a diferença, né? Fixando a memória positiva ali. Exato. Então, a gente criou esse programa que tem 2 objetivos. Um
ter mais pessoas para ajudar a área de CX a multiplicar conhecimento, para a gente não ter que ficar fazendo 500 treinamentos todos os anos. E eles mesmos, né, serem replicadores do conhecimento, representar o cliente nas reuniões. E outro, para eles atuarem em projetos que a área deles impactam a experiência do cliente. Para criar aquele sentimento de dono, né? Não é a área de CX que é responsável por resolver as dores dos clientes. Escuta, gente. Não é a área de CX que é responsável por resolver as dores dos clientes, que as áreas todas da companhia causam. Quem causa as dores para os clientes são também os responsáveis por resolvê-los. Tem uma frase famosa para isso, né? Quem pariu Mateus, quem vale. É isso. Então, através do programa, a gente faz o quê? A gente convida aquelas áreas que são mais difíceis de engajar, ou que causam mais problemas para o cliente, ou que tem mais resistência a essa mudança de centralidade no cliente. E eles passam por uma imersão gigantesca de experiência do cliente, com pessoas super referência no assunto. E depois eles precisam conduzir um projeto relacionado à área deles para evoluir a experiência. Geralmente aplicar. E geralmente é um projeto relacionado à melhoria de processos. E a gente ensina eles exatamente a metodologia que a gente espera que eles apliquem. Então, algo realmente centrado no cliente, que vai ouvir o cliente para criar a solução, que vai validar o que foi criado com o cliente, e não algo pensado ali só por aquele time e pela área dele. Sim. Então, esse é um programa que a gente tem feito e que tem conseguido engajar áreas, por exemplo, de back-office, que geralmente são mais resistentes à mudança, né? Ou que quando envolve o financeiro, o bolso, onde dói mais, a pessoa não quer abrir a mão ali e tomar uma decisão que é para o cliente, pensar mais no impacto financeiro daquilo. Então, é um programa que tem nos ajudado a conquistar as áreas da empresa, vamos dizer assim. Sim. E tem até uma coisa que eu acabo falando bastante quando me chamam para dar treinamento, é que, gente, eu não dou treinamento de boas maneiras. Eu dou treinamento estratégico, eu dou treinamento de técnica. De boas maneiras não vai dar. Então, eu não vou lá te ensinar a sorrir para o cliente por 10 segundos e perguntar se ele tá bem. E se é que não é isso, não, né? É estratégico. É estratégico. Tanto que eu falo, né? Para quem faz mentoria comigo, para quem participa de cursos. O programa de embaixadores, ele é algo estratégico para a empresa. Ele é algo para você engajar as pessoas certas. Quem você seleciona para fazer parte do programa faz toda a diferença. E os projetos que você escolhe para serem executados naquela edição do programa também faz toda a diferença. Então, antes de você sair criando um programa de embaixadores, porque vai resolver a minha vida, precisa ter uma estratégia clara, né? Quais são as microdores de clientes que eu quero resolver? Quais são as áreas que deveriam fazer parte desse programa? Então, precisa ser algo estratégico para você realmente conseguir mostrar os resultados, mostrar o impacto de se investir numa iniciativa dessa. E muitas vezes a empresa nem parou para ouvir o cliente, né? Não sabe o que está acontecendo e aí vai sair montando uma estratégia no que ela acha melhor para ela, no que é mais confortável para ela e não para o cliente. Como é que vocês escutam o cliente lá? Quais são as técnicas, as dicas? Legal. Existem diferentes formas, né? Graças a Deus já existia uma prática na empresa chamada Rota, que é nada mais, nada menos que visitar o cliente. Então, todos os VPs... O básico. Todos os VPs já tinham essa cultura, diretores. É muito comum quem está nesses cargos hoje em terem vindo também do campo, que a gente chama, que é quem está lá no operacional, na ponta, no centro de distribuição. Então, já existe essa prática forte na empresa, que é a rota, que é ir visitar os clientes, que é entender as dores. E a gente aproveitou isso e amarrou com o nosso comitê de CX, que é onde a gente reporta os resultados, faz follow-up dos projetos que estão interessando as dores dos clientes. E a gente tem um momento de vivência. Então, se no dia, né, do comitê o tema é cooler, eles vão visitar os clientes com problema de cooler. Para daí, na hora de tomar as decisões de investimento, tomar ali, né, tendo sentido a dor do cliente na pele. Eles tomaram, gente, eles tomaram. Exato. Estamos abertos a trocadilhos. Boa. Então, essa é uma forma, né? É a visita aos clientes e de maneira estratégica. Outra forma
é o próprio atendimento ao cliente, né? Então, a gente também costuma compartilhar gravações das ligações com as áreas para elas entenderem mais sobre algum problema que está acontecendo. Ou até mesmo as pessoas vão até a operação, visitam, fazem escuta com os operadores, porque ali é uma das principais fontes de problema de cliente, né? Então, tem essa forma. Mas a gente também tem frentes de pesquisa. Então, tem desde as pesquisas de métrica de CX, que é uma fonte de voz de cliente. E que é o NPS, a CSAT. Exato, NPS, CSAT. E existem dashboards que as pessoas podem acompanhar esses resultados todos os dias, real time. Então as pessoas têm acesso, todo mundo, 100% dos colaboradores. Essa é uma forma. Mas a gente também criou uma frente chamada CX Lab, que é onde a gente conduz pesquisas qualitativas com o cliente. Então, se a gente está lançando um serviço novo, ou se tem alguma dor que a gente quer entender mais a fundo, a gente conduz entrevistas com os clientes e obtém mais insights, né? E compartilha isso com os donos dos projetos, com donos da frente que a gente está apoiando. Entendi, por isso que tem um monte de gente. É porque, querendo ou não, gerir tudo isso dá um certo trabalho logístico de pessoas e processos extremamente necessário. O que foi mais desafiador ou difícil mesmo no início da tua área de CX? Legal, eu acho que um desafio grande é engajar todas as áreas da empresa, né? Eu acho que a meta veio para ajudar os processos que a gente criou também, mas um grande desafio é fazer a governança, que é um pouco do que você acabou de falar, né? A área de CX em si, ela é enxuta. O time de nível de serviço que está lá na ponta é dotted line, não é direto. E os embaixadores estão nas suas áreas, né? Então, também não é direto do time de CX. O time de CX é bem enxuto. Então, a gente precisava muito engajar todas as áreas nos projetos para a gente conseguir endereçar as dores dos clientes. E fazer essa governança acontecer. Então, como que a gente faz a governança? A gente tem reunião tática com as áreas, a gente tem um comitê com o diretor, com o VP, e como que a gente leva tudo isso para todos os VPs? Então, achar o modelo certo de governança, para mim, especificamente, foi o maior desafio. Eu sempre falo que a frente de governança, para mim, dentre tudo de CX, é a mais desafiadora. Porque fazer um treinamento depende muito mais de você, de uma parceria com o time de RH. Métricas é CX puro, mas quando a gente fala de governança, de definição de projetos que envolve a empresa inteira, o desafio é muito maior e depende de muito mais pessoas. Então, para mim, o desafio maior é fazer a governança de projetos. A hierarquia, a subordinação. Exato. Ali, né? Você não manda em mim hierarquicamente, mas o meu processo está subordinado a você. Um pouco disso. Acho que é realmente das maiores dores. Eu também acho que essa é a minha maior dor. Não é fácil não, ainda mais quando é uma empresa muito grande, né? Sim. E quando ela já tem essa estrutura, digamos, hierárquica bem definida, que já tá, né? Não, tem o diretor comercial, tem o diretor do marketing. Onde é que a gente vai botar o CX? Vamos abrir uma diretoria nova? Eu acho que quase ninguém pensa nisso, né? Daí tenta encaixar em alguma coisa que já tem. Até uma sugestão com relação a isso. CX tem que estar debaixo ali da vice-presidência, que tem poder de tomada de decisão do maior número de áreas possíveis. Porque no final, o tomador de decisão vai ser o mesmo, né? Quando você tem que brigar com uma vice-presidência diferente da sua, para que um processo mude, seja centrado no cliente, é muito mais difícil. Então, menos apego, né? Menos apego se a sua área de CX está no marketing, vendas ou no atendimento. Não importa, mas esteja, né, ali perto das áreas, das diretorias, onde a maior parte das decisões podem ser tomadas a favor do cliente. Então, menos apego ao nome das áreas e sim aonde as decisões certas serão tomadas. Que tem poder para fazer isso aqui acontecer? Porque querendo ou não, top-down vai ser necessário. A decisão estratégica vai depender de quanto dinheiro estamos falando. No fim do dia, temos uma empresa. Exato. Né? E se ganha dinheiro olhando para a experiência do cliente? Sim, né, gente? Não tem como. Tem empresa que duvida disso, gente. Tem empresa, fiquei sabendo. Então, tem alguns heads, CEOs aí que ainda não acreditam, né, em experiência do cliente. Porém, quando você faz análises, quando você vai lá nos dados e olha os seus dados, tanto de detratores e faturamento, quanto promotores e faturamento, quanto dados de churn, o quanto você está perdendo de receita com o cliente que estava insatisfeito, né, com a experiência, com a sua marca, você vê que realmente tem dinheiro na mesa, né?
ou você está deixando de ganhar porque você não tem promotores para te recomendar para outras empresas. Tá gastando muito com aquisição e pouco com indicação. Exato. Aqui, entra um tanto, né? Mas depois sai também. Parece aquele... O vazamento. O vazamento, exato. Então, assim, é super importante você olhar a sua base de clientes atual, não só o que vai entrar, e ver, né, o quanto que esses clientes que são promotores, por exemplo, numa pesquisa de NPS, o quanto eles te trazem de faturamento. E os detratores, o quanto ali, né, tem um detrator muito satisfeito, que tem uma receita em jogo. E dos clientes que estão saindo, né? Por que eles saíram? Quais foram esses motivos de churn? Muitas vezes está relacionado à experiência, né? Algo que você já sabia através das métricas de experiência do cliente. Então, existem algumas formas de você mostrar esse retorno de investir em experiência. Sim, eu acho que esse é o principal desafio para profissionais que querem estruturar a sua primeira área ou construir isso dentro da empresa, porque, querendo ou não, leva um tempo para conseguir modelar isso, criar processo e sair de um churn de 10% para, não, queremos 2%. Tá bom, chefe? Leva um tempo para conseguir esse resultado. E as empresas ficam muito na ânsia da comparação comercial, eu acho, né? Se eu crio um funil de vendas, mudo a estratégia, amanhã eu posso ter uma venda. Mas se eu mudo a estratégia de fazer o estudo de cancelamento, amanhã eu não tenho resultado. Eu preciso que passe um período. O resultado ele não é instantâneo, né? Tanto que existem regras de noventena para você fazer pesquisas. Porque não adianta você pesquisar todos os meses os mesmos clientes, porque você não tem soluções que vão impactá-los de forma diferente todos os meses, certo? Não mudou nada, vai perguntar. Não mudou nada, exato. Perguntar pra quê, querido? Pra ele falar pra você que tô com o mesmo problema de semana passada? Exatamente. Enfim, é importante, né, dar esse intervalo para o cliente perceber que a ação foi implementada. Uhum. Então, para aquelas pessoas muito ansiosas que acham que o retorno da área vai vir em 3 meses, é muito difícil. A gente começa medindo, a gente tem clareza dos problemas e a gente cria projetos para endereçá-los. Então, o tempo do retorno depende desses projetos serem implementados e do cliente perceber isso, que também não é instantâneo, né? O cliente carrega ali um sentimento por alguns meses. E tem, acho que também a questão da regra de negócio, né? Porque, querendo ou não, se a gente está falando de uma empresa que é de recorrência, que é pay-use, eu consigo ter uma prova talvez um pouco mais rápida do que uma que é um contrato de 12 meses, que eu preciso esperar passar um ano para renovar e daí descobrir se o cliente vai renovar ou não. Acho que tem uma coisa da regra de negócio envolvida. Com certeza. O modelo de negócio, ele também interfere. No meu caso, não tem nada disso. Não tem contrato, não tem nada. Vamos torcer para ele fazer outro pedido. Mas a frequência de pedido é muito alta, né? Muitas vezes é mais de uma vez por semana. Então, a gente tem muitos dados transacionais que conseguem fazer com que a gente meça a recorrência, a recência e por aí vai. E perceber facilmente, né, se um cliente está tendo um comportamento diferente de compra. Sim, por causa do Health Score. Fica a dica para você fazer o seu Health Score e entender se o cliente está com comportamento pré-churn, tá dando ruim, e se ele tá com um ótimo comportamento, o que você faz com isso? Né? Um upsell, um cross-sell, pede ali o depoimento, o que você vai fazer com isso? Então, tem que saber aproveitar a métrica, porque muitas vezes eu vejo a empresa olhando só para um lado da métrica. Não, o NPS eu vou tratar o detrator. Tá, e a indicação, você não vai pedir? Um Health Score eu vou descobrir o pré-churn. Tá, e o cara que tá muito bom, você não vai fazer nada? Às vezes é difícil equilibrar as ações, eu acho, no mercado. Você acha que isso é falta de recurso ou é falta de estratégia? Eu acho que é maturidade, sabe? Eu acho que muitas empresas estão começando, então elas vão querer tratar o problema, né? Que é o detrator, que é o Health Score baixo. E aí não sobra tempo, não tem recurso, né? Tá no começo do programa, então não se investe. E aí, o que eu faço com os promotores? Mas existem formas fáceis. Então, por exemplo, se você faz uma pesquisa de NPS ou CSAT no app, e aquele cliente foi um promotor, você pode pedir para ele alguma coisa ali automaticamente, para ele te avaliar bem na Apple Store, no Google Play. Não te avaliar bem, né? Não isso que eu quis dizer, mas Dê o seu depoimento aqui, por favor. Dê o seu depoimento, exatamente. Então, assim, existem formas de você direcionar usando a tecnologia de uma forma fácil. Mas eu acho que muitas empresas, elas estão começando ainda, né? E querem endereçar ali o que tá pegando fogo. Antes de chegar no que tá bom e como eu faço proveito disso. Sim. Acho que
tem um caminho, tem um processo a ser percorrido, ele não é tão acelerado quanto a gente gostaria que fosse, mas tem o resultado lá no final e acaba reverberando para toda a empresa. Não é só uma questão de CS, CX, afins, é negócio. É negócio, eu acho que é menos as letrinhas, né? Eu acho que as letrinhas, elas confundem muito e elas afastam muito o público. Então, para profissionais que querem se preparar para a área, acaba falando, não, mas eu quero CS ou eu quero CX? Eu quero relacionamento ou eu quero suporte? O que eu quero fazer com o cliente? São muitas letrinhas, eu pegaria menos. Até porque, assim, dependendo da realidade da sua empresa, não vai funcionar como está escrito na metodologia. É o que eu falei, né? Não tem um time de CS. Está tudo lá na operação, eles acompanham as métricas e eles sabem quais são os resultados que eles serão cobrados, tem que entregar. Estão sendo cobrados por sucesso. Eles não têm cargo de CSM. Exato, não tem uma carteira de clientes que eu preciso ligar, nem nada disso. Aquelas tasks para cumprir toda semana. Sim. Então, é menos... as letras, os nomes e mais como que isso funciona dentro da sua empresa, né? Então, você tem um conhecimento muito forte da sua estrutura organizacional, da sua operação, do que funciona, do que motiva as pessoas, do que não funcionaria de forma alguma lá dentro e adaptar isso à sua realidade, né? Então, menos apego aos nomes e mais ao fazer funcionar na operação. Sim. Tem algumas regras de negócio que por si só já acabam direcionando, de certa forma, o comercial para olhar para isso. Foi como começou lá na Ambev, cara, o teu cliente, ele tá bem? Você visitou ele? Você fez você perguntou se a entrega foi direitinho, chegou no prazo. Então, tem várias formas mais simples de se começar, que não é o impeditivo de tecnologia ou de ferramenta, de ter 100 pessoas numa operação. Tem formas simples de começar. Sim, com certeza. Quando a gente começou, não tinha nada disso, né? Só tinha lá o time de vendas, não tinha o time de nível de serviço, não tinha o time de CX, não tinha meta, não tinha processo. Então, a gente começou do zero. E as coisas foram acontecendo ao longo do caminho, né? Então, muita gente, no começo, fica... mas ninguém compra a área de CX, né? Fica se lamentando. Mas é assim, você precisa trabalhar por um ano... mostrar algum resultado, mostrar que vale a pena investir nisso. E aí você vai ganhando espaço, vai ganhando time. E aí os processos vão surgindo, as métricas vão surgindo. Então, primeiro você tem que fazer um dever de casa, né? Vamos dizer assim, para depois... Planejamento. Um planejamento, saber investir nas coisas certas nesse primeiro ano. Para daí vir o reconhecimento, né? Não começa tendo um time. Não, gente, comecei fazendo sozinha e é isso. Na maioria das consultorias que eu vou fazer, a pessoa já chega, a primeira pergunta que faz: Robson, qual é o software que a gente contrata agora? Nenhum, querido. Não sei nem quem é que vai fazer esse negócio ainda. Não tem nem processo, né? Tem nem a pessoa, nem o processo, nem a disciplina. Uma ferramenta não se preenche sozinha. Exato. E as empresas acabam colocando isso muitas vezes como impeditivo, né? Eu não tenho budget para ferramenta agora, eu não posso fazer isso. Não, tanto que o programa de embaixadores que eu contei, gente, eu não tinha budget. Eu só sabia que eu precisava... As pessoas já estavam lá. Eu só sabia que eu precisava fazer muito bem feito, porque eu apostava muito na iniciativa. Eu sabia que ia ser um impacto grande para a empresa e precisava dar muito certo. Então, né, não tô nem aí pro budget. Vou conectar com as pessoas que eu conheço. Elas vão vir aqui, vão falar, vai ser de graça, vão dar show, porque elas têm conhecimento. Então, assim, você se vira, você vai se conectando com as pessoas certas, você faz acontecer e o resultado vem. Então, a gente precisa arrumar menos desculpa, né? E colocar mais a mão na massa. Tem isso, também temos aí perfil Gabriela envolvido. Que, né, até brinquei com a Gabriela no privado. Uma mulher dessa no mercado, né? A gente precisamos dessa inspiração. Precisamos de profissionais que realmente colocaram a mão na massa, fizeram, tem case... tá aí agora pro mundão. Então, o case só aumenta. Isso acaba, de certa forma, influenciando novos profissionais, influenciando outras mulheres a procurar a área. Não é uma área, diria, tão amistosa quando você tá na tecnologia, principalmente, né? Ou a parte mais forte hoje que movimenta CS e CX, querendo ou não, ainda é startup e tecnologia. E a gente sabe que existe uma certa resistência de mercado a profissionais do sexo feminino. Então, muito obrigada por esse momento de, cara, botar a mão na massa e fazer.
É isso. As pessoas me perguntam, né, as questões de carreira, o que você fez? Por que foi tão rápido? E assim… Você falou que dá aula também, né? Dou aula, sou mentora, eu gosto bastante de compartilhar o conhecimento. Até porque muita gente me procurava, né, me pedia ajuda. E só mandar uma mensagem ali não é efetivo, né? Quero ver muitas outras pessoas brilhando, criando cases. Então, comecei a dar aula e criei a mentoria para ajudar outras pessoas de maneira mais efetiva mesmo. Faz parte de um desenho, de um planejamento, talvez, que muitas pessoas queiram fazer hoje, olhando para a sopa de letrinha, tomando a decisão de o que elas querem fazer, principalmente de onde elas querem trabalhar. E já temos aí empresas fortes que olham para essa experiência, que olham para o sucesso, que olham para o relacionamento, que olham, indiferente do nome que a gente dê, mas que aprenderam a pensar no cliente. É isso. Acho que tem muitas empresas que estão começando agora, principalmente indústria, né, como a gente, que não teve que pensar nisso, mas daqui a uns anos é o filho dos donos, né, de outras empresas que estão assumindo o negócio. Então, muita empresa B2B, né, que hoje tem um dono, mas é que daqui a alguns anos é o filho que vai ser o dono. E esse filho tem novos comportamentos, novas necessidades. Então, a gente precisa se antecipar. Algumas empresas isso já está acontecendo, né? Então, tá até atrasado. A experiência do cliente muda quando o cliente muda. Exato. Os donos, né, dos outros business, que são os nossos clientes, têm mudado. Então, a gente precisa se antecipar e evoluir, porque senão vai ser um churn, né? Vamos dizer assim, você vai perder aquele cliente porque você não evoluiu e o seu cliente evoluiu. Tudo bem. Não que eu queira, eu acho que eu falei isso em todos os episódios, mas a gente precisa acabar esse episódio. Passou tão rápido. É muito rápido. A gente tem certeza que você tá aí assistindo a gente, acompanhando. Você tá assistindo ou só ouvindo? Lembrem-se de me contar isso, tá? Que é uma informação importante. Mas pra gente encerrar, Gabi, qual que é a visão de Gabriela dentro de Ambev? O que significa clientizar-se? O que é pensar no cliente? Legal. Aquela frase bonita, né? Que a gente tem que falar no final. Isso, pra fazer o impacto, o efeito. Pra encerrar. É que me ensinaram que não dá pra acabar com… Então tá, gente, é isso aí. Me ensinaram que não pode acabar assim. Eu concordo. Eu acho que é mais bonito encerrar com uma frase bonita. Né? Mas eu acho que clientizar-se é quando a gente vê todos os colaboradores da empresa ali no seu dia a dia, nos seus processos que eles são donos, projetos que eles são donos, né? Considerando o cliente, seja ele o cliente interno, uma outra área que você trabalha, ou o cliente externo. É quando você vê realmente a colaboração acontecendo em prol do bem do cliente, de todo mundo envolvido no ecossistema, né? Então, é quando isso está acontecendo na prática, com todo mundo da empresa, não só pela área de CX, que é sempre ali quem está liderando, quem está puxando à frente, mas quando a empresa toda, independente de ter um treinamento de CX, ela ali nas reuniões considera o cliente nas decisões, por exemplo. É quando isso está sustentável, né, na prática, sem CX ficar colocando a mão. Eu digo até que se CX não existisse, se a área não existisse, a empresa inteira estaria colocando o cliente no centro, quando esse clientizar-se, né, acontecesse efetivamente. Muito bom. Agora sim temos a nossa frase de efeito, é sobre isso. A gente tem que colocar a mão na massa, desenhar a experiência desse cliente. E não é só desenhar, gente, é fazer. Temos aqui um brilhante exemplo de quem fez e aconteceu e virou case e tem resultado para contar. Então, Gabi, muito obrigada pela sua presença aqui. Você falou que gosta de compartilhar, então muito obrigada por compartilhar, estar aqui aproveitando o seu horário livre para produzir conteúdo para essa galera aí. Muito obrigada. E eu espero que outras empresas e outras mulheres e outros profissionais e outras pessoas que são chamadas o tempo inteiro de tão jovens possam evoluir nas suas carreiras inspiradas na sua. Muito obrigada, fico muito feliz com o convite, é um prazer participar desse podcast, espero que chegue a muitas pessoas. Fiquem à vontade também para me contactarem, mandarem dúvidas, comentários, comentem bastante aí, gente, o que vocês acharam. Aproveita no LinkedIn. E espero realmente inspirar outras pessoas, eu sei que trabalhar com CX
Não é uma jornada fácil, a gente encontra muitos desafios, principalmente quem está começando. Mas o segredo é não desistir, é ser resiliente, é mostrar que é possível fazer, mostrar os primeiros resultados, que o reconhecimento disso vem. Vem mesmo. Gente, obrigada. Eu tô esperando vocês no próximo episódio para a gente continuar clientizando o seu mindset, ou a sua empresa, ou o seu processo. A gente se vê. Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index, monitoramento de experiência de clientes.